Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima. Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, hoje será a nossa correção da prova, ok? Então, vamos lá, pessoal. Hoje a aula vai ser muito curta, mas também vai ser objetivo e aí vocês vão ver onde é que vocês erraram de acordo com as contas de vocês, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeira questão, certo? Então, vamos aqui na primeira questão. Vou colocar aqui. Primeira questão diz assim, ó: se 3x menos 40 e 2x menos 10 indicam as medidas em graus de dois ângulos congruentes, descubra qual é o valor de x. Então vamos lá. Quais são os dois ângulos que eu tenho aí? Eu tenho 3x menos 40 e o outro é 2x menos 10, ok? Aí vamos lá. O que é que indica, o que é que fala aí sobre os ângulos congruentes, né? Ângulos congruentes são ângulos que possuem medidas iguais. Então o que é que vai acontecer, ó? O primeiro ângulo, ele tem a medida igual ao do segundo ângulo. Então eu vou utilizar essa equação, ok? E aí eu posso descobrir o valor de x, como resolvendo essa equação. Então, para resolver a equação, a primeira coisa a gente organiza, né? Então eu tenho 3x, esse 2 está positivo, passa negativo. Então eu tenho menos 2x é igual a... Perceba que eu tenho aqui, ó, esse menos 10, ele permanece desse lado. É isso, que eu não vou mudar ele de membro. E esse menos 40 ele vai passar positivo, né? Está negativo, passa positivo. Então aqui eu vou ter, ó, 3x menos x. X é igual a... Aqui vai dar um x, né? O x. Então vamos aqui, ó. Menos 10 mais 40. Números, sinais diferentes a gente subtrai. Então eu tenho 30, certo? E coloco o sinal do número maior, né? Do módulo maior. Ou seja, aqui, ó, positivo. Então vai ser x igual a 30, ok? Então esse é o valor de x, certo? Então quem descobriu esse valor aqui está correto. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo diz assim, ó: a soma das medidas de dois ângulos adjacentes é 80. Sabendo que a medida de um deles é o triplo da medida do outro, determine essas medidas. Então vamos lá, ó. Essa daqui, pessoal, é muito simples e muito fácil, ok? Só basta a gente fazer o seguinte aqui, ó. Ele diz que é a soma de dois ângulos adjacentes. Que são ângulos adjacentes? Que dividem o mesmo lado. É isso? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho, vamos supor que eu tenho um ângulo X e um ângulo Y, certo? A soma dos dois ângulos adjacentes, ela vai ser igual a 80, certo? É isso que eu tenho. Só que aí, o que é que diz lá a questão? Que um ângulo é o triplo do outro. Ou seja, se esse ângulo mede x, o outro ângulo ele vai ser o triplo de x, certo? Então, eu posso dizer aqui, ó, que y ele é o triplo de x, né? Aí, se tá dizendo assim, determine essas medidas. Então a gente vai determinar o valor dos dois ângulos, do ângulo x e do ângulo y, certo? Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou descobrir quem é o valor de x, né? Fazendo essa substituição aqui. Então, se y é o triplo de x, então eu posso afirmar aqui o seguinte, ó, que x mais 3x é igual a 80. X mais 3x é igual a 4x. 4x é igual a 80, certo? X é igual a 80 dividido por 4 e x vai ser igual a 20 graus, certo? Qualquer dúvida sobre essa questão pode me procurar no WhatsApp, certo, pessoal? Então aqui vocês viram aqui, ó, que eu tenho dois ângulos adjacentes, lembrando que um é o triplo do outro, então 3x, né? Y vai ser o triplo de x, que é 3x, não é isso? E aí eu faço a conta aqui, né? Somando os dois, o primeiro ângulo com o segundo, eu tenho igual a 80. Então, fazendo a equação, eu encontro que x é 20. Então, eu já encontrei um ângulo, que é 20.
E o outro ângulo, o ângulo Y? Eu sei que Y é o triplo de X e X é 20. Qual é o triplo de 20? O triplo de 20 é 3 vezes 20, ok? Pessoal, 3 vezes 20, isso aqui é igual a 60, certo? Então aqui, ó, 60 graus. Lembrando, pessoal, que essas letras, quem vai escolher é vocês, certo? Quem escolheu A, B, quem escolheu MN, quem escolheu OP ou DE, tanto faz, certo? Aí é com vocês, beleza? Vamos agora para a próxima, aqui a terceira questão, certo? Terceira questão diz o seguinte, ó, o complemento de um ângulo é igual a 30. Determine a medida do suplemento desse ângulo. Então, o que é o complemento, pessoal? O complemento é o seguinte, se eu somar um ângulo com o seu complemento, né, eu vou ter o resultado igual a 90 graus, né? Então, por exemplo, aqui fala que o complemento de um ângulo é igual a 30. Então, se eu somar esse complemento, mais x de complemento, mais 30, né? Eu vou ter igual a 90 graus, certo? O complemento de 30 mais 30 é igual a 90 graus, certo? Aí ele quer saber o seguinte, determine a medida do suplemento desse ângulo X aqui, pessoal. Ele quer saber o suplemento, né? O que é o suplemento? Se eu somar esse ângulo aqui com o seu suplemento, somando o ângulo mais o seu suplemento, eu tenho um resultado igual a 180 graus, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Primeiro eu tenho que descobrir qual é o complemento de 30 e depois eu vou fazer o suplemento do complemento de 30, certo? Então, a questão ele quer o suplemento do complemento de 30. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Resolver primeiro quem é 30, ou quem é o complemento, né? Então, fazendo aqui o complemento, organizando essa equação, eu vou ter que x é igual a 90 menos 30. 90 menos 30, isso aqui é igual a 60 graus. Ou seja, o complemento de 30 é 60. Agora eu tenho que descobrir quem é o suplemento de 60. Então, fazendo aqui, ó, eu vou ter que 60 mais o seu suplemento, ele é igual a 180, né? Esse suplemento é para chegar em 180. Aí eu faço, ó, y é igual a 180 menos 60, né? Eu passo para o outro lado subtraindo. 180 menos 60, y é igual a 120. Então, essa é a resposta, 120, ok? Então, pessoal, é isso mais ou menos a terceira questão. Lembrando que qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp. Vocês estão vendo que a correção hoje vai ser rápida, um trecho muito rápido, simples e objetivo, ok? Então, vamos lá. O próximo. Quarta questão. A quarta questão diz assim, ó. Sabendo que os ângulos 4x e x mais 96 são ângulos opostos pelo vértice, calcule o valor de x. Então, o que é que diz? O que é que nós sabemos sobre os ângulos opostos pelo vértice? Ângulos opostos pelo vértice, pessoal, eles são congruentes, ou seja, 4x é igual a x mais 96, certo? Então, o que é que eu vou ter aqui? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, que, organizando nossa equação, eu tenho 4x menos x é igual a 96, certo? 4x menos x dá 3x, ok? Aí eu venho aqui, faço aqui o seguinte, 3x é igual a 96, x vai ser igual a 96 dividido por 3, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Se eu dividir aqui, pessoal, eu vou ter x igual a 32, certo? X é igual a 32 graus. Essa daqui eu acredito que vocês não tenham dúvida, porque ela é a mais fácil de todas, ok? Agora, na quinta questão eu percebi que houve alguns erros, porque pelo desenho
acharam que o ângulo em questão era um ângulo de 90 graus. E tá errado, pessoal. Você não pode afirmar que o ângulo é de 90 graus. Primeiro, porque não se sabe a medida desse ângulo, né? Segundo, professor, mas ele tem um formato de um L. Sim, mas lembrando que ele pode ser um ângulo de 89 graus, por exemplo, que se aproxima de um L. Lembrando, pessoal, que para ser um ângulo de 90 graus, ele precisa ter aquele símbolozinho, né, ó? O quadrado com a bolinha dentro. Se tiver o quadrado com a bolinha dentro aqui, aí eu posso afirmar que ele é um ângulo de 90 graus. Mas se não tiver, pessoal, não posso afirmar nada, certo? Então, algumas pessoas erraram essa questão porque acharam que o ângulo era de 90 graus. O que é que a gente pode saber aqui, ó? A gente diz o seguinte: na figura ao lado, AM, no caso dessa figura aqui, pessoal, não sei se nessa figura aqui, ó, o ângulo AM, ou a medida, o segmento AM, né, é bissetriz de BAC, certo? O que é que a gente sabe sobre as bissetrizes, né? A bissetriz, ele divide esse ângulo aqui, esse ângulo completo, ao meio, certo? Ou seja, se dividir ao meio, então esses dois pedaços, eles são iguais. Então, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou ter que 7x, ele é igual a 5x mais 12, certo? Então, é assim que acontece, pessoal, aqui. No caso da bissetriz, ele divide o ângulo ao meio, ok? Divide o ângulo em duas partes iguais. Então, essa parte é igual a essa. O ângulo completo é todo esse aqui, certo? Mas essa bissetriz, ela vai dividir esses dois pedaços ao meio. Esse pedaço aqui completo ao meio, ok? Então, esse pedaço é igual a esse, certo? Por isso que eu coloquei aqui. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, que 7x menos 5x é igual a 12, certo? O que é que vai acontecer aqui, ó? 2x é igual a 12, certo? X vai ser igual a 12 dividido para 2. X é igual a 6 graus. Então, o valor de x aqui é 6. Ok, pessoal? Então, é isso que acontece nas bissetrizes. Então, galerinha, por hoje é só. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida me procure no WhatsApp, ok? Lembrando que na próxima aula a gente já vai iniciar com a quarta unidade. Lembrando que na quarta unidade nós vamos continuar ainda com o livro número 3, ok? Então, galerinha, por hoje é só e até a próxima. Valeu!